E aí pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário BTRA11. O que é que está acontecendo com esse fundo que com pouco tempo de existência está tendo tantos problemas, né? Esse fundo é um fundo imobiliário do agronegócio, do Banco BTG Pactual, um dos maiores bancos do Brasil em investimentos, não é? E vamos desvendar o que é que está rolando com ele aqui. Está bem preocupante esse fundo, né? Eu acredito que ele consiga dar uma volta por cima, mas tá complicado, tá? Vamos lá falar sobre ele. O fundo, como eu falei, ele foi criado em 2021, ou seja, está fazendo esse mês agora 2 anos de existência, tá? Tem uma taxa de administração, no meu ponto de vista, um pouco alto, né? 1,20, tá? O ticket dele na Bolsa de Valores, BTRA11, tá? E vamos para falar aqui sobre o que é que ele tem dentro dele. Aqui é o portfólio dele, tá? Então, ele tem aqui 5 empreendimentos no Centro-Oeste e apenas um no Nordeste. Essa concentração de apenas 6 ativos, isso deixa, para a minha visão, um fundo bem arriscado, né? Porque se der problema em um, em dois, ou até três, você compromete o fundo. E é o que está acontecendo agora, nesse momento, né? Com o fundo. Quer dizer, o que aconteceu ao longo da história dele nesses 2 anos, tá? Então, vamos lá, aqui a gente tem uma fazenda, né, na Bahia. Temos aqui 5 no Centro-Oeste, no Mato Grosso, todas elas no Mato Grosso. Vamos passando uma por uma aqui para a gente dar uma olhada. Campo Verde. Temos Nova Mutum. Itapurá. São fazendas realmente gigantescas, né? Com produção forte, tá? E por conta desses problemas do fundo, a gente vê que a rentabilidade dele, acumulada, né? Desde o início, ó, julho de 2021, ela só tem caído, né? Na verdade, ela deu uma subidinha aqui de leve, aqui em novembro de 2021, subiu, ó, parecia que ela ia reagir, até ficou em cima do IFIX, depois caiu de vez, desabou, né? Aqui, esse momento aqui, ó, de junho, julho aqui, que está dando uma queda enorme aqui, foi uma fazenda que os proprietários, desculpa, que os inquilinos estavam com problemas em recuperação judicial. Então a cota dele realmente desabou aqui, continuou desabando mais ainda, recuperou um pouco e ficou instável, andando de lado. E agora com mais 2 problemas que aconteceu recente em abril e em maio também, desabou mais ainda, né? Vamos falar sobre isso mais lá na frente. Sim, só antes de passar para outro slide, olha só o que ele está dizendo aqui. Esse fundo, desde o seu início, ele está com 22% negativo e aproximadamente 29% do IFIX. Ou seja, a rentabilidade dele está péssima, né? Aqui a gente está falando aqui, são os ativos, né? Continua falando dos ativos aqui. Um patrimônio significativo, tá? Esses dois aqui, o Bergamasco, no grupo Bergamasco, foi o que deram problema agora recente, em julho, né? Os dois estão em inadimplência. Esse grupo Júnior teve inadimplência em abril desse ano. E esse daqui, da Fazenda Via Marcel, é o que teve problema do ano passado, né? Com recuperação judicial, tá? E está no processo agora de venda, tá? Ele está alugado, inclusive, já tem um novo inquilino lá, mas está no processo de venda, tá bom? Então, olha só, aquele risco que eu estava falando. Nós temos aqui um total de 6. 1, 2, 3. Esses 3, 4 aqui tiveram problema em 2 anos, né? Apenas esses 2 aqui não. Então, é muito complicado você ter poucos ativos, não é, com esse tipo de problema. Os contratos dele são contratos interessantes, que são atípicos, né, que são acima de 10 anos para cima. A partir de 10 anos para cima são considerados contratos atípicos, tá? O fundo ele tem garantias desses contratos, que a gente vai falar isso também lá na frente, que dá uma certa segurança também para o fundo. Mas o risco que eu vejo aqui é que são poucos ativos ainda, tá? Vamos lá para a próxima. E aqui eu vou falar aqui agora sobre a cronologia dos problemas que aconteceram, né? Aqui foi de agosto do ano passado, em 2022,
que fala sobre exatamente aquele processo de recuperação judicial dos inquilinos, né? Junto com o ativo aqui de São José do Rio Claro, no Mato Grosso, tá? O fundo teve conhecimento nesse momento agora, nesse momento aqui, né, que foi fato relevante e divulgado. E ele fala também que imediatamente eles não estavam, não integravam mais o patrimônio, né, do fundo, né, os inquilinos. Só que aqui na sequência saiu um fato relevante de setembro, que é a Justiça, né, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ele suspendeu a reintegração de posse ao fundo para melhor análise, né? E o fundo ainda não tinha conhecimento sobre a origem da extensão dos danos causados pelos atuais ocupantes do imóvel, ou seja, estavam sendo ocupados de forma irregular, porque estavam atrasados, né? Atrasados por conta desse recuperação judicial, e provavelmente teve danos aqui também, tá? E o fundo aqui reitera que ainda que a regularidade da ocupação dos imóveis é um dos motivos de pedido de rescisão antecipada do contrato, um direito real firmado com os inquilinos que estão com problema, tá? Então o fundo ele estava tomando todas as medidas judiciais e extrajudiciais para poder resolver. Isso foi em setembro, tá? E na sequência, isso aqui foi legal que foi rápido, em outubro, né? A Justiça realmente deu de forma exitosa a reintegração de posse dos imóveis ao fundo, tá? E ao mesmo tempo o fundo também já destacou que já tinha um outro inquilino lá também, né? E o imóvel estava se encontrando em operação, né, produtivo, em pleno processo de plantio em novo arrendatário. Então isso aqui foi bem legal, que eles resolveram muito rápido, acho que em 2 meses mais ou menos já estava resolvido, mas o fundo teve uma queda gigantesca na sua cota por conta disso, tá? Aqui ele fala que o fundo celebrou nesta data contrato arrendamento rural dos imóveis, dos imóveis, né, que estavam com problema, e teve um impacto positivo aqui na cota, 60 centavos. Isso aqui foi bem interessante, essa agilidade do fundo, tá? Isso, a gente está falando de outubro de 2022. Vamos seguir nossa cronologia. A gente estava falando aqui de outubro, né? Em janeiro desse ano, 2023, o BTG aqui saiu na notícia, no site da agência Trademap, que o BTG vende a propriedade, aquela mesma propriedade que estava tendo problema com recuperação judicial, né? Foi vendido aqui, ó, por 94 milhões e meio de reais. Isso foi um fato relevante que foi divulgado pelo próprio fundo, tá? E aqui ele fala aqui, ó, qual foi o acordo que aconteceu, 94 milhões, sendo 16 milhões de sinal, 16 parcelas de 4 milhões e 800, tá? E o fundo distribuiu um dividendo em médio do ano passado em 83 centavos, tá? E já tinha recuperado aqui, ó, ele tinha caído, né? Quando deu esse problema, caiu mais ou menos para R$ 78 aqui, já estava recuperando para R$ 86. O fundo estava se recuperando o valor da sua cota, né? Aqui só confirma aqui o fato relevante, que foi divulgado em janeiro de 2023, tá? Daquela fazenda, tá? Que ele está explicando aqui direitinho no fato relevante, tá? Isso em janeiro. E em abril deste ano, tivemos outra notícia, né? De um atraso, tá? De mais um imóvel atrasado. E aqui ele fala com o valor aqui, ó, de R$ 1.800.000, tá? Exploração do direito real de superfície do imóvel descrito na matrícula 8003, no imóvel que se encontra em Campo Verde, tá? Mas o fundo também obteve decisões cautelares que asseguraram o quê? Isso aqui são as garantias que o fundo tem quando ele aluga, né? Arrasto de lavoura, grãos, equipamentos, implementos, veículos, máquinas, a penhora online de recursos financeiros dos produtores, tá? Autorização de promover a averbação e certificação, né? E a inscrição dos produtores no proteção de crédito, provavelmente aqui no SPC, Serasa e tudo mais. Então, o fundo isso aqui são as garantias que o fundo tem quando ele faz esse tipo de contrato, né, atípico. E ele informa também aqui que
Ele avisou o inquilino, né? Aqui, ó, notificado extrajudicialmente para os produtores que tinham um prazo de 30 dias para sanar essa inadimplência. E os produtores, eles ficaram de forma inertes, né? Eles não tiveram reação a isso aí. E aí tá esse problema aí que a gente não sabe se já foi recebido ou não, como é que vai estar sendo feito. Tá? Isso foi uma coisa mais ou menos recente, agora em abril. Tá? Vamos seguir aqui a cronologia. Em julho, tivemos um outro novo problema, que foi para mim foi um dos maiores, né? E o pior, porque esse aqui faz... Esse problema aqui são de dois imóveis, né? Dois ativos do fundo, que é daquele grupo bergamasco que eu tinha falado, tá? Aqui são o registro dos imóveis que está sendo negociado com eles e enquanto inadimplente, na presente data, geração de impacto negativo de 33 centavos a menos nos dividendos. Isso aqui representa 30% de dividendos a menos para os cotistas, né? Então, mais de 21 mil investidores vão receber a cota de 56 centavos, que no mês anterior estava sendo pago a 80 centavos. Isso aqui, para mim, foi um dos maiores problemas deles, tá? O fundo realmente está com esse tipo de problema recorrente, né? Muito recorrente, 2 anos se fazendo aí, já tivemos problema com 4 ativos, no total de 6. Então, eu acho, pessoal, que é uma coisa que tem que rever se realmente vale a pena ou se ver como oportunidade, né? A gente pode ver aqui, ó, que 24 de julho a cota valeu R$ 84. No dia seguinte caiu para R$ 76, ou seja, uma queda de 9%. Continuou caindo para 74. Depois caiu mais um pouco para o dia 27, 73,93. E hoje ele está subindo, está recuperando um pouquinho, né? Então, eu quis trazer esses números aqui, essas notícias. O fundo está enrolado ainda com esses problemas. Eu acredito que esse tipo de problema aqui não vai ser tão rápido de resolver, nem esse de julho e nem aquele de abril que eu tinha falado, né? Então, é bom a gente realmente estar atento a esse tipo de problema, estar analisando. E é isso, pessoal. Quis só trazer essa cronologia desse fundo, tá? Por favor, comentem, curtam, compartilhem com as pessoas que estejam interessadas nesse fundo ou que já investem, né? E se quiser falar sobre algum outro ativo, comenta aí abaixo que a gente vai falando, tá? Um grande abraço, até a próxima.